leitura nesta manhã que vai se basear o sermão está em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7. A Bíblia diz: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: de todo o fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esta é a leitura para o sermão desta manhã. Vamos marcar tempo e ver acompanhando a leitura. Senhor e Deus, gratos somos a Ti, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos proporciona de estar aqui para aprender a Tua palavra, Senhor, para que assim, Senhor, possamos ser transformados por ela. Teu Espírito Santo, nessa manhã, entre em nossos corações e transforme nossas vidas, nossos pensamentos, venha nos dar o entendimento, Senhor, venha encher nossos corações de alegria. Que o Senhor, nesta manhã, possa transformar a vida, possa salvar vidas, ó Pai, nesta congregação. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que me perdoe aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não confessam o nome de Deus como Senhor e único Deus, mas é irrefutável, inexplicável os seres humanos não serem iguais, ou não terem as mesmas características, ou não descenderem de uma mesma pessoa, pois os seres humanos, querendo ou não, eles têm características muito idênticas, muito parecidas, independente da raça, da cor, do credo, independente da nação de onde ele venha. Os seres humanos, eles têm algo que parece muito. E essas características que as pessoas geralmente têm iguais, não são ensinadas. Não são ensinadas na família, não são ensinadas nas escolas, não são ensinadas em lugar nenhum. E muitas vezes nós não escolhemos ter essas características. Mas mesmo assim, nós parecemos uns com os outros.
Muitas coisas que uma pessoa faz lá na Europa, faz lá nos Estados Unidos, nós fazemos igual aqui no Brasil. Realmente é inevitável que o ser humano tenha descendido de um único ser, de uma única pessoa. E é por isso, irmãos, que nessa manhã nós lemos esse texto. Muitas pessoas devem estar achando estranho por a gente estar lendo esse texto. Mas é exatamente para mostrar que nós somos iguais, que nós somos muito parecidos em muitas coisas. E muitas dessas coisas nós não paramos para pensar. Muitas vezes nós não paramos para meditar nessas coisas. O ser humano, ele é movido por desejos. A gente não para pensar nisso. Alguns desejam coisas simples, outros desejam conquistar o mundo, outros desejam o bem, outros desejam o mal. E o trabalho do inimigo é exatamente este. O inimigo, ele fica observando, ele fica nos observando, ele fica olhando e analisando a nossa vida, e ele procura ver aquelas coisas que nós desejamos. Essa é a missão do inimigo. É observar o homem, é analisar o homem, é observar aquilo que nós mais desejamos, aquilo que os nossos olhos estão fixados. E aqui em Gênesis, a passagem que o irmão leu, diz assim a palavra do Senhor: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja o que a serpente fez. A gente não percebe, mas o que a serpente fez foi colocar dúvida na mente da mulher. Porque a mulher sabia que não podia comer da árvore. Mas ao primeiro momento, a primeira oportunidade em que alguém questionou a mulher sobre o que ela deveria ou não fazer, já colocou dúvida na mente dela. E esse, irmãos, é o comércio do inimigo. Esse é o maior dom que ele tem. É de colocar dúvida nas nossas mentes. E essa dúvida que ele coloca na mente da mulher faz com que nasça desejo no coração dela. E eu pergunto para os irmãos: quantas vezes provavelmente a mulher não esteve na frente daquela árvore? E quantas vezes ela não observou o fruto daquela árvore? E por obediência a Deus, ela não comeu. Mas agora, vindo o inimigo e colocando dúvida no coração dela, despertou um desejo muito grande no coração dela. E agora ela começou a olhar aquele fruto de uma forma diferente. E ela começou a ver aquela árvore de uma forma diferente. E quantas vezes, irmãos, nós sentimos desejo, mas aquele desejo passa. E quantas vezes muitas pessoas não colocam dúvidas na nossa mente, e aquele desejo começa a ficar mais forte, e aquele desejo começa a ficar mais constante no nosso coração.
Quantas vezes a gente não esfria e começa a sentir coisas que o mundo oferece? E aí vem pessoas e colocam ideias na nossa mente, colocam ideias no nosso coração, e nós começamos a esfriar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aí daqui a pouco nos afastamos de Deus. Esse é o comércio do inimigo. Isso é o que ele faz bem. É colocar desejos em nossos corações, em nossas mentes. É mostrar aquilo que nós não deveríamos ver. E é engraçado porque o inimigo, que a palavra diz como serpente lá em Gênesis, esse é o comércio dele desde o início, porque a primeira coisa que ele fez foi desejar o trono de Deus. E é por isso que ele foi expulso dos céus. E daí ele, não satisfeito, ele começa a comercializar tudo isso, que é o ser humano desejar aquilo que não lhe é permitido. Esse é o grande comércio do inimigo. Que muitas vezes, irmãos, nós podemos desejar, mas nós sabemos que não podemos. Mas aí o inimigo diz para nós: não, você pode, vá, você pode prostituir, você pode roubar, você pode mentir, você pode isso, você pode aquilo. Não vai acontecer nada. Porque foi isso que ele falou para a mulher. Pode comer do fruto, você sabe que você não vai morrer. Você não vai morrer. E aí o inimigo planta esses desejos em nossos corações. Ele nos mostra isso e ainda diz que não vai acontecer nada. E aí muitas vezes o amor de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que muitas vezes não acontece aquilo que deveria acontecer. E aí as pessoas pensam: está vendo? Realmente, não aconteceu nada. Não era pecado, não era errado. É isso que o inimigo quer que nós pensemos. Que não é errado, que não é pecado. Essa é a grande ideia que o inimigo quer colocar em nossos corações. O primeiro ato da serpente foi colocar dúvidas no coração da mulher. Foi chamar a atenção dela para aquele fruto que estava ali há tanto tempo, provavelmente, mas nunca tinha tido um desejo tão forte como ela teve naquele momento. Bastou o inimigo questionar a mulher sobre aquele fruto, sobre os ordenamentos de Deus, e ela caiu na palavra dele. Primeiramente a dúvida, depois o desejo e logo depois o pecado. Esse é o grande trunfo que o inimigo tem. Isso é o que ele faz bem. E muitas vezes, por não estarmos ligados a Deus, por não estarmos tão próximos de Deus, nos deixamos levar pelo engano, pela mentira. Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado
consumado gera a morte. Então, dentro de nós há muitos desejos, há muitas vontades, mas essas vontades e esses desejos que levam à morte devem ser retidas dentro de nós. E muitas vezes o inimigo, ele faz com que esses desejos fiquem mais fortes, eles fiquem mais à flor da pele. E muitas vezes nós não resistimos e pecamos. E com isso nós morremos. Morremos para Deus. Matamos a nossa alma, matamos o nosso espírito. Muitas vezes nós achamos, mas eu estou vivo aqui, ó. Né? O meu corpo está vivo, mas a minha alma está morta. É isso que os crentes de hoje não percebem. O corpo se move, o corpo está vivo, mas a alma não. E o inimigo nos prende nesse pensamento. Esse é o comércio do inimigo. Vender a ideia de que não precisamos de Deus. Esse é o grande trunfo dele. É certo que não morrereis, ele disse para a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, irmãos, eu fico pensando, por que ele não falou sereis conhecedores do bem e do mal como eu sou? Porque a serpente era conhecedora também do bem e do mal. Por que ela não falou igual a ela? Por que ela falou igual a Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, quando ele promete uma coisa, ele tem que prometer uma coisa que seja, sabe, uma coisa grande. Porque o ser humano não satisfaz com pouco, o ser humano só se satisfaz com muito. E aí o inimigo, sabendo que ele era pequeno, que ele era pouco, ele oferece para a mulher ser igual a Deus. Você sabe o que é ser igual a Deus? Foi o que a serpente prometeu para a mulher. E é isso que o inimigo quer prometer para nós. O que ele falou com Jesus? O que ele prometeu a Jesus? Que Jesus ia ter um reinadinho pequenininho lá? Não, ele prometeu os reinos da terra. Porque o inimigo, ele não oferece pouco, ele oferece muito. E engana também a muitos. Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele não satisfaz com pouco. O inimigo, ele sempre oferece coisas grandes. E as coisas grandes mexem com o ego do ser humano. Mexem com o ego do ser humano. Isso é que faz com que o ser humano caia com facilidade. É quando você mexe com o ego dele. O ser humano é movido por ego. O ser humano muitas vezes não sabe ouvir um conselho. O ser humano muitas vezes não sabe ouvir uma repreensão. Porque aí o seu ego fica movido de dor. O ser humano muitas vezes ele não sabe entender aquilo que Deus está querendo fazer na vida dele. A correção de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós associamos a queda do homem às riquezas. Se o homem é pobre, ele é mais frágil. Se o homem é rico, ele é mais forte. Não, irmãos. O ser humano, ele é movido por ego. Seja pobre, seja rico. Ele é movido por ego. Aquele que não sabe controlar as suas emoções, aquele que não sabe controlar o seu ego, ele é frágil. E é por isso que a palavra de Deus diz: tenha domínio próprio. Não é à toa que a palavra
mexer com o ego do ser humano, você pode derrubá-lo ou você pode levantá-lo. Devemos ter controle do nosso ego, do nosso ser, das nossas vontades, dos nossos desejos. Não podemos ser assim, se deixar levar por ego, por palavras que muitas vezes enchem a nossa mente e enchem o nosso coração, mas muitas vezes mata a nossa alma. Não podemos perder a razão das coisas. Não podemos perder a razão da palavra de Deus. E o inimigo, ele gosta de prometer coisas grandes, coisas fáceis. O inimigo é assim. E muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar por isso. E aí a palavra de Deus, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, a palavra de Deus diz assim: e o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Olha, você, depois de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as coisas de Deus, de conhecer o dom de Deus na sua vida, você volta atrás. E a palavra diz que a estas pessoas é impossível trazê-las à realidade. Porque é impossível, irmãos, conhecer a Deus e voltar atrás. Basicamente, a serpente, quando ela fala estas palavras para a mulher, ela diz que a mulher não precisa de Deus. E muitas vezes o mundo está dizendo para nós: olha, você não precisa de Deus. E nós acreditamos muitas vezes, incrível é isso, nós acreditamos no mundo, quando o mundo nos diz que nós não precisamos de Deus. Mas nós vemos aqui na leitura que logo após Eva comer do fruto, ela sofre, eu não quero dizer o castigo, mas ela sofre a perda pela sua desobediência. E muitas vezes o mundo nos diz que nós não precisamos de Deus, mas depois que nós saímos da presença de Deus é que nós entendemos que nós precisamos de Deus. Porque vejam, depois que o homem cai, depois que a mulher come o fruto e o homem cai, a vida que a mulher tinha, a vida que eles tinham na presença de Deus, agora não tem mais. E eles passam a comer dos abrolhos do campo. Agora o homem tem que trabalhar para poder sobreviver. O que ele tinha antes, ele agora não tem mais. E agora eles passam a padecer das dores da carne. É assim com aqueles que não vivem na presença de Deus. Segundo Coríntios, no capítulo 11, os irmãos que têm suas Bíblias em mãos, se puderem abrir em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vejam o grande mal que nós podemos sofrer em acreditar nas coisas que muitas vezes o mundo tenta colocar em nossos corações. E Paulo lá, ele já tinha essa preocupação, porque a igreja lá no primeiro século, ela já sofria das mesmas coisas que nós sofremos hoje, que é o engano, que é o ego, que é o desejo que nós sentimos em nossos corações.
E aí Paulo, aconselhando a igreja de Coríntio, ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente. Veja a preocupação de Paulo. Porque muitas vezes esse engano que o inimigo tenta colocar em nossos corações corrompem a nossa mente, assim como a serpente corrompeu a mente de Eva lá no início. A experiência que Eva teve com a maldade da serpente nos serve de alerta, irmãos, para os dias de hoje. Porque assim como a serpente fez com Eva, muitas pessoas fazem nos dias de hoje conosco. Porque muitas vezes as pessoas se apresentam formosas, muitas vezes pessoas se apresentam persuasivas e desviam muitos crentes dos seus caminhos. Porque assim foi a serpente, ela se apresentou ali toda cheia de sabedoria, toda cheia de persuasão, e acabou desviando a mulher daquilo que Deus havia falado para ele. E assim, muitas vezes o mundo está corrompendo o coração de muitos crentes. Muitos têm desobedecido a palavra de Deus. Muitos têm desobedecido aquilo que Deus ordenou. E têm feito mais a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Será um desastre, irmãos. Será realmente um desastre se o mundo corromper o coração dos crentes. Será um desastre muito grande que o mundo venha acabar com o plano de Deus, que é salvar vidas. Porque cada um de nós que estamos aqui fazemos parte dos planos de Deus. No dia em que um de nós não estivermos mais aqui, um de nós não estiver aqui, é porque o mundo conseguiu destruir mais um pouco o plano de Deus. Não deixe, irmãos, não permita que o inimigo destrua os planos de Deus. Porque você é o propósito de Deus, porque você é o plano de Deus, porque nós somos o plano de Deus. Foi a nós que Deus escolheu, foi a nós que Ele separou para levar sua palavra ao mundo. Não pense que você está aqui nessa manhã para ser curado. Não pense que você está aqui nessa manhã para ganhar riquezas. Não pense que você está aqui essa manhã para passar por um milagre, mas você está aqui para receber a palavra de Deus e levar ao mundo, para que assim o mundo seja salvo. Esse é o propósito de Deus, salvar o mundo. Não é dar riquezas, não é fazer milagres estrondosos para que as pessoas fiquem de boca abertas. Esse não é o propósito de Deus. Deus vai fazer isso se for necessário. Se for necessário, Deus vai curar. Se for necessário, Deus vai dar riquezas, como Ele deu a Salomão. Mas a riqueza de Salomão tinha propósito. Deus não deu riqueza a Salomão à toa. Ah, não, Salomão é meu servo, eu vou fazer dele alguém rico. Não, irmãos, a riqueza de Salomão tinha propósito. Era necessário construir o templo. E muitas vezes as pessoas se sustentam nessas pessoas lá do passado para pregar um falso evangelho, porque isso, irmãos, é um falso evangelho. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Riquezas não é o evangelho de Jesus Cristo. Você conhece algum apóstolo que foi rico? Dos 12, qual deles era rico? E por que nos dias de hoje o crente
crente pobre? É pecado ter crente pobre nos dias de hoje. Falso evangelho que está sendo pregado nas igrejas. Falso evangelho. Porque esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho que está na Bíblia. Eu desconheço esse evangelho. Isso é um engano. Isso é um engano que o inimigo coloca nos corações. Sabe por que o inimigo coloca esse engano, irmãos? Porque o ser humano deseja coisas grandes. E o inimigo sabe disso. Porque foi isso que ele fez com Eva. Prometeu a Eva ser maior que Deus. Porque foi isso que o inimigo quis, ser maior que Deus. Porque foi isso que o inimigo prometeu para Jesus lá no deserto. E é isso que ele promete nos dias de hoje. E muitas vezes nós não entendemos isso. Jesus, ele prometeu uma única coisa, a vida eterna. É isso que Jesus promete a todos nós. Você quer a vida eterna? É isso que Jesus te promete. Me desculpa se você procurou a igreja de Cristo e não ficou rico. Me desculpa se você procurou a igreja de Cristo e você não foi curado daquela doença que você queria tanto ser curado. Porque não é esse o evangelho que a igreja de Cristo prega. Jesus vai curar se for necessário. Se for necessário, ele cura. Se for necessário, irmão, você vai ficar rico. Mas saiba que tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Salve almas. Muitas vezes a gente pensa que nós temos uma obrigação. Muitas vezes, quando nós acordamos de manhã e levantamos, nós imaginamos: nossa, eu tenho que ir para a igreja, porque na igreja é que eu vou conseguir as coisas, mas na igreja é que é isso, na igreja que é aquilo. Não, irmão. Nós viemos aqui para aprender o evangelho, para aprender a ser forte, ser servos. O que a palavra de Deus diz? Você quer ser o maior entre todos os seus irmãos? Nós devemos servir. É servindo que nós chamamos a atenção de Deus. Não adianta, irmãos. Não vai ser andar bem vestido, não vai ser o teu carro mais bonito, não vai ser você ser o mais rico que vai chamar a atenção de Deus. Vai ser servindo que nós vamos chamar a atenção de Deus. Deus, ele escolheu um povo entre todos os povos para servi-lo, para pregar o seu evangelho, para viver segundo aquilo que ele deseja, segundo o seu coração. Deus, ele escolheu um povo entre todos os povos para ser o seu povo. Mas este povo tem que andar segundo os seus mandamentos, segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade. Assim, irmão, como não existe um trabalhador que trabalha e receba o seu salário no final do mês, porque se nós não trabalharmos, nós não merecemos receber o salário no final do mês, não é verdade? Se nós não trabalhamos, nós não somos merecedores de receber o salário no final do mês. Assim, o crente que não vive segundo a palavra de Deus, assim o crente que não obedece à palavra de Deus, ele é merecedor da vida eterna? Medite nessa palavra. Se não vivemos segundo a palavra de Deus, se não vivemos aquilo que Jesus manda que nós vivemos, se nós não fazemos aquilo que Jesus manda, nós somos merecedores da salvação eterna? João Batista, quando ele estava pregando lá no deserto, ele diz assim: produzis bons frutos dignos de arrependimento. Então é necessário ter frutos dignos de arrependimento, dignos de salvação eterna. Você quer realmente ser salvo por Jesus Cristo? Você quer realmente ter a vida eterna? Então devemos produzir frutos
dignos de arrependimento. Não é só vir na igreja, não é só falar de Jesus, mas é produzir frutos, coisas concretas. E assim seremos salvos por Jesus Cristo. E assim receberemos a vida eterna. A palavra de Deus diz lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 16: quem crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê será condenado. Essa é a palavra de Deus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que, porém, não crê será condenado. Você quer realmente ser salvo? Você quer andar com Jesus Cristo? Você quer ter sua vida transformada? Então produza frutos dignos de arrependimento. Não diga somente da boca para fora que se arrependeu, porque isso não serve para Deus. Produza frutos. Viva segundo a palavra de Deus e você receberá a salvação. Se você nessa manhã quer receber uma oração, quer que Deus transforme a sua vida, venha aqui na frente, nós vamos orar para que Deus transforme. Você que está nos visitando esta manhã e quer conhecer a palavra de Deus e quer viver com Cristo, venha aqui na frente, nós vamos fazer uma oração. E quem sabe assim você comece a crescer na palavra de Deus e venha ser batizado e comece a andar com Jesus Cristo também. Venha aqui na frente enquanto nós cantamos juntos. Que Deus abençoe a todos.